Fala galera, beleza? Então vamos aqui para a nossa segunda aula do nosso curso de Django. Na aula passada a gente configurou o projeto, instalou as dependências. Então eu vou dar um Ctrl J aqui para abrir o meu terminal. Já vou ativar a minha Venv, tá? Que é a minha máquina virtual. Vou ativar ela porque as dependências estão todas instaladas nela, né? E vou executar aqui o meu projeto, tá? Django, Python, Manage API, Run Server, né? Run Server. E vou clicar aqui e a gente parou aqui no... Vou só fechar aqui o servidor que está rodando já. O projeto aqui que eu estou testando. Para que ele possa habilitar esse outro. A gente parou aqui, né, no foguetinho, né? Que foi onde nós paramos na aula passada. Beleza, então aqui a gente tem a nossa página informando que está tudo funcionando. Vamos dar uma analisada no nosso projeto até aqui, né? Por enquanto a gente tem a pasta lista de tarefas, que é o nome do nosso projeto. Dentro dela a gente tem alguns arquivos, né? Como o arquivo init.py, o ascii.py, o settings.py. O settings, pessoal, é onde fica toda a minha configuração, tá? Então, desde os aplicativos instalados, do middleware, dos templates, tudo eu configuro aqui no settings, tá? Tem também as URLs, que nós vamos aprender um pouquinho mais pra frente. E o WSGI também. Só que, observe que ele está aparecendo essa página aqui, né? E eu quero que apareça as minhas páginas em HTML que eu vou construir, tá? Agora a gente vai entender um pouco mais e vai saber como é que faz isso, né? Vamos aqui pro nosso slide. Certo, eu já mostrei para vocês esse comando. É o arquivo, né? O settings.py, né? Um dos principais arquivos aí, é um dos mais importantes do projeto Django, né? Porque nele contém todas as configurações globais do projeto, como eu falei para vocês. E define como o Django deve se comportar, incluindo as configurações de banco de dados, segurança, aplicativo, né? Enfim. Mas beleza. Nós temos um projeto, que é um projeto lista de tarefas. Porém, quando eu executo o meu servidor, ele abre, né, uma página só mostrando que o Django está funcionando. E eu quero que seja exibido, né, o meu site, né, o meu template em HTML. E aí a gente precisa entender, pessoal, um conceito muito importante de Django, né, que é o conceito de projeto e o conceito de app. Né? Então, um projeto em Django ele é a estrutura principal, que contém toda a configuração, né, aquele arquivo de settings ali, e pode incluir múltiplos aplicativos, certo? É como se fosse o Lego, né? Vocês já brincaram de Lego, vocês? O Lego eu não vou montando, então é como se eu tivesse um projeto do Django fosse, né, todo a minha base ali, e a cada aplicativo, a cada Lego que eu coloco, né, na minha base, é um aplicativo que eu vou montando, tá? Que eu vou incluir no meu projeto. O app do Django é um módulo, né, dentro do projeto e ele implementa uma funcionalidade específica. Por exemplo, pode ter um app, né, de blog, né, um app de usuário, um app de pedidos, né? Cada um gerenciando a sua própria lógica. E o comando para a gente criar um app, né, é o comando Python manage.py start app, e aqui onde está a galeria eu vou colocar o nome do meu app. Então vamos criar o nosso primeiro aplicativo aqui do nosso projeto, né, nosso primeiro app, tá? Deixa eu só minimizar aqui. Vou dar um Ctrl J aqui. Vou parar o servidor, né? Para parar o servidor, Ctrl C, tá? Então aqui Python
manage.py. Basta eu começar a colocar, né, o M e dar um tab que ele completa para mim, tá? O VS Code completa para mim. Manage.py, Start App, deixa eu só ver se o comando é esse mesmo. Start App. E eu vou colocar o nome do app de tarefas, tá? Vou dar um Enter aqui. Dá um Enter e observe que já criou uma pasta aqui do lado chamado tarefas. Faça o mesmo aí no de vocês. Beleza, então criamos aqui o nosso app. Observe que já está aqui tarefas, né? Tarefas aqui. Uma vez que eu criei o meu app, pessoal, eu preciso registrar ele na minha aplicação. Então, ou seja, a minha aplicação precisa entender que agora ele tem um app chamado tarefas. Então, eu vou aqui em lista de tarefas, que é as configurações, o projeto, né, o nome do nosso projeto. Vou em settings. E aqui, ó, em apps, né, em apps instalado, eu coloco aqui também o app tarefas, beleza? Certo, então colocamos aqui, registramos as tarefas aqui no arquivo de settings. E beleza, agora vamos executar aqui, vamos ver se acontece alguma coisa diferente. Vamos rodar o run server, né? E até agora nada. Beleza, tá tudo ok até então. Vou voltar aqui na minha apresentação, né? O que estou fazendo com vocês. Vamos agora entender como é que é a arquitetura, né, do Django, né? Como é que funciona o padrão arquitetural, né? O Django, pessoal, ele utiliza uma arquitetura chamada de MVT, tá? Model View Template. Existe também a MVC, tá? Que é bem popular, que é Model View Control, né? E o MVT é uma variação. O MVT organiza, né, o código em 3 componentes principais, né? O model vai ser responsável aí por interagir com o banco de dados, tá, pessoal? Com os modelos. O template, né? O template aqui é onde vai ficar ali o nosso HTML, né? O nosso CSS ali, né? Também JavaScript. E o view, né? Que ele é uma mistura aí, ela faz como se fosse uma função do controller, né? Do MVC. Mas ele vai receber as requisições, né? E vai ser a porta de entrada aí do usuário aí no nosso sistema. Beleza? Tá, antes de eu explicar isso aqui, esse é o fluxo, né? Então aqui está o usuário, né? Que vai acessar a nossa aplicação, beleza? Então o primeiro contato dele vai ser com o framework, né? Com o framework, através de uma URL, beleza? Ele vai usar uma URL. E aí essa URL vai chegar aqui numa view, né? E a view vai decidir se ela tem que ir no template, né? Pegar o template e já devolver para o usuário, ou se ela vai lá no model, consulta alguma informação do banco, coloca isso no template e volta para o usuário. Esse é o fluxo, tá? Beleza? Então vamos continuar. Nós vamos, né, fazer esse projeto aqui, né, no nosso curso, esse template, que é um projeto de lista de tarefas, né, onde o usuário pode adicionar tarefas, né? Ele vai, como por exemplo, fazer compras, ele pode editar essa tarefa, ele pode excluir, tá? Ele pode pesquisar as tarefas existentes, né? E aqui ele vai poder logar, deslogar, né? Vai ter um controle de usuário. Vamos lá, né, para a nossa aplicação, né? Vou sair aqui. Então, beleza. A primeira porta de entrada do nosso usuário, né, vai ser aqui, né, através do nosso projeto, né, lista de tarefas. Ele vai entrar por uma URL, certo? E observe que por enquanto aqui só tem a URL do /admin, certo?
Então eu preciso incluir um URL que vai direcionar ele para o nosso aplicativo tarefas. Então vamos fazer isso aqui. Aqui dentro do arquivo URLs do lista de tarefas, eu vou adicionar um path, tá? Um path. E vou dizer que qualquer requisição que chegar aqui, ele vai redirecionar, né? Ele vai include para o arquivo tarefas, tá? Que se refere a essa pasta, tem que ser o mesmo nome, ponto o arquivo URLs que tem lá dentro, que eu vou criar jazinha, tá? E aqui eu vou só importar a biblioteca include, tá? Include. Beleza? Beleza. Então eu já tenho aqui a rota, né? Ele está mandando para o tarefas URL. Só que no meu tarefas aqui, né? No meu aplicativo tarefas, eu não tenho, né? Nenhum arquivo chamado URL, certo? No meu arquivo tarefas aqui eu não tenho nenhum arquivo chamado URL. Então eu preciso criar esse arquivo, né? Para mim ganhar tempo, para mim ganhar um pouquinho de tempo, eu vou aqui no meu lista de tarefas, vou copiar o arquivo URL, dar um Ctrl C, tá? E vou aqui colar, tá? Aí eu posso apagar isso aqui tudo. Opa, apagar só o comentário aqui feito em Python, tá? Vou deixar só o from Django URLs, import path, import include não precisa. E aqui vou configurar uma rota, tá? Quando chegar qualquer solicitação aqui, eu vou localizar minha views, né? Meu arquivo de views, e vou chamar a view lista tarefa, tá? Que eu ainda vou criar. E vou dar um name para ela chamado lista tarefa. Beleza? Aqui eu preciso importar from tudo import views. Beleza? Façam aí no de vocês. Beleza, né? Então eu tenho as URLs aqui, né? Configuradas, né? Eu tenho meu views aqui também, só que o views ainda precisa arrumar, tá? Vamos só rapidamente, vamos criar uma pasta aqui, ó. Criar por aqui mesmo, uma pasta chamada templates, tá? Vai ser nessa pasta que nós vamos guardar os arquivos HTML. E dentro de templates eu vou criar uma subpasta chamada tarefas, referente aos templates do meu aplicativo tarefas. E dentro de templates também vou criar uma pasta chamada register, tá? Que é para configurar os usuários, né? Criei essa pasta aí no de vocês. Beleza. Então tem aqui o template, tá? Register e tarefas. O nome correto desse aqui, register, que aprendi a deixar no padrão, é registration, tá? Vou renomear aqui, botão direito, renomear, registration, tá? Registration. Agora, pessoal, eu vou procurar aqui o arquivo settings.py, tá? Settings.py. O arquivo tá dentro aí de lista tarefas, tá? Que é o arquivo de configuração. Isso, localize aí. Settings.py, tá? Por quê? Porque eu preciso informar para minha aplicação que eu vou utilizar, que meus templates vão estar localizados na pasta templates, tá? Então aqui em settings.py, localizar aí, eu vou importar uma biblioteca chamada OS, tá? Que é uma biblioteca que me permite mexer aí no sistema operacional, né? Import OS.
Podem fazer aí. E aqui, ó, eu vou rolar minha página e vou localizar por templates, tá? E aqui no diretório do templates, eu vou usar o comando os.path.join para ele localizar o diretório na base dir. Base dir é toda essa estrutura aqui, a base do projeto, tá? Os meus templates vai estar nessa base na pasta chamada templates. Fechou? Faça essa configuraçãozinha aí de vocês. Beleza. Tá, então a gente já tem aqui configurado o nosso template. Vamos voltar aqui para o nosso aplicativo Tarefas. A gente já fez, né, a URL, né, a nossa rota. Então, obedecendo aqui o nosso framework, né, agora a gente vai chegar aqui na view. Então, nós precisamos configurar a nossa view. Inclusive, eu dei até o nome da view aqui de lista tarefas. Então, aqui dentro de tarefas, eu vou localizar o arquivo views.py, tá? Localize aí no de vocês, views.py. E o nome da nossa primeira rota que a gente deu aqui foi lista tarefa, né? Então, views.py. Eu vou criar aqui, né? É uma função, né? Def lista tarefa request, tá? Que ele vai receber uma requisição. Isso vai retornar um render, né? Uma página renderizada com outra requisição, né? O meu template está em tarefas, né? List.html, o nome do arquivo que eu vou colocar. E por enquanto só isso aqui. Beleza? Deixa eu só ver se os nomes aqui é o mesmo. Lista tarefa. Beleza. Certo. Então, já que temos a nossa view, por enquanto a gente não vai trabalhar com modelos ainda do banco de dados, com model. Vamos para o nosso template, tá? Então aqui dentro de templates, dentro de tarefas, né? Eu clico em cima, tá, pessoal? Tem que clicar em cima. Eu vou criar um arquivo chamado list.html. E só para mim ver se está testando, eu vou colocar aqui um H3. Olá, mundo. Beleza? Só para ver se está funcionando aí tudo redondinho. Então vamos lá. Deixa eu só testar aqui, ver se está funcionando tudo. Dá um Ctrl J aqui, parar o servidor, executar de novo. E aí, olha só, já aparece aqui para mim o Olá Mundo, né? Aparece aí. Não pode ir para executar direto lá, não? Então tá funcionando aqui já, tá? Beleza, então a gente fez aqui uma rota completa, né? Utilizando o padrão Model View Templates. Criamos o app tarefas, né? Configuramos uma view e um template aqui, né? Que está aparecendo aqui, que é o list.html. Beleza?